Pensamentos são coisas a 1 metro do ouro. Aprenda agora princípios que podem mudar a sua vida. Pobreza e riqueza são filhas do pensamento. Vamos ver 3 histórias que nos mostram com muita clareza que realmente pensamentos são coisas. Deixe seu like para que nosso vídeo chegue a mais pessoas. Confira os links na descrição desse vídeo. Deixamos boas indicações de livros, vídeos e cursos. Se inscreva no nosso canal. Estamos comprometidos em trazer para você conteúdos de alta qualidade. Estamos realmente comprometidos em ouvir sua opinião nos comentários, com indicações que usaremos para criar novos vídeos. Ok, a primeira história é a 1 metro do ouro. Uma das causas mais comuns de fracasso é o hábito de desistir diante de uma derrota temporária. Todo mundo comete esse erro em algum momento. Durante os dias da corrida do ouro, Darby pegou a febre do ouro e foi para o oeste, para o Colorado, cavar e enriquecer. Ele nunca tinha ouvido que mais ouro é extraído dos pensamentos dos homens do que do solo. Ele tomou uma decisão e foi trabalhar com pá e picareta. Depois de semanas de trabalho, foi recompensado com a descoberta de metal brilhante. Ele precisava do maquinário para trazer o minério à superfície. Sem alarme, cobriu a mina e voltou para casa em Williamsburg, Maryland. Lá contou aos parentes e alguns vizinhos sobre a descoberta. Eles juntaram dinheiro para o maquinário e seu transporte. Darby decidiu se juntar ao tio e eles foram trabalhar na mina. O primeiro vagão de minério foi extraído e despachado para uma fundição. O retorno comprovou que eles tinham uma das minas mais ricas do Colorado, mas alguns vagões daquele minério pagariam suas dívidas, então chegaria a hora dos grandes lucros. As sondas desceram, as esperanças de Darby e de seu tio cresceram, mas uma coisa aconteceu: o veio de ouro desapareceu. Haviam chegado ao fim do arco-íris e o pote de ouro não estava mais lá. Eles cavaram, tentaram desesperadamente encontrar o veio outra vez, mas foi inútil. Finalmente eles decidiram desistir. Venderam as máquinas para um comerciante de objetos usados por algumas centenas de dólares e voltaram para casa. O vendedor de objetos usados procurou um engenheiro de mineração para dar uma olhada na mina e fazer alguns cálculos. O engenheiro deduziu que o projeto havia fracassado porque os proprietários não conheciam linhas de falha. Seus cálculos mostraram que o veio seria reencontrado a 1 metro de onde os Darbys haviam interrompido a perfuração. Ele foi encontrado exatamente lá. O vendedor de objetos usados extraiu milhões de dólares em minério da mina porque teve a ideia de procurar a orientação de um especialista antes de desistir. Muito tempo depois, Darby recuperou o prejuízo e lucrou muito quando descobriu que desejo pode ser transmutado em ouro. A descoberta aconteceu depois que ele se tornou corretor de seguros de vida, sem nunca esquecer que havia perdido uma fortuna por ter parado a 1 metro do ouro. Darby lucrou com a experiência em sua nova área de atuação. Simplesmente disse a si mesmo: parei a 1 metro de ouro, mas nunca vou parar porque os homens disseram não à compra de apólices de seguro. Darby ingressou no pequeno grupo de homens que vendiam mais de 1 milhão em seguros de vida anualmente. Ele devia sua insistência à lição que aprendeu com a desistência no negócio de mineração de ouro. Antes de o sucesso chegar à vida de alguém, essa pessoa certamente encontrará muitas derrotas temporárias e talvez algum fracasso. Quando sobrevém a derrota, a coisa mais fácil e mais lógica a fazer é desistir. É exatamente o que faz a maioria das pessoas. Mais de 500 pessoas das mais bem-sucedidas que este país já conheceu disse a Napoleon Hill que o maior sucesso aconteceu um passo além do ponto em que a derrota os havia atingido. O fracasso é um trapaceiro com um aguçado senso de ironia e astúcia. Ele se diverte muito fazendo a pessoa tropeçar quando o sucesso está ao alcance da mão. Ok, a próxima história é uma aula de 50 centavos sobre a persistência. Pouco depois de Darby ter recebido seu diploma na Universidade dos Golpes Duros, ele testemunhou algo que provou que não nem sempre significa não. Uma tarde, ele ajudava o tio a moer trigo em um moinho antiquado. O tio operava uma grande fazenda onde viviam vários agricultores arrendatários. A porta se abriu silenciosamente e uma criança pequena, filha de um colono, entrou e se posicionou perto da porta. O tio levantou a cabeça, viu a criança e resmungou para ela: "O que você quer?" A criança respondeu mansamente: "Minha mãe disse para mandar 50 centavos para ela." "Não vou mandar nada", respondeu o tio. "Vá para casa." Mas a menina não se moveu.
O tio continuou trabalhando, sem notar que ela não havia ido embora. Quando levantou a cabeça de novo e a viu ali parada, ele disse: "Já falei para ir para casa, vá ou vai apanhar." Mas ela não se mexeu. O tio soltou o saco de grãos que estava prestes a despejar no moinho e começou a andar em direção à criança. Darby prendeu a respiração. Ele sabia que o tio tinha um temperamento explosivo. Quando o tio chegou ao local onde estava a criança, ela deu um rápido passo à frente, olhou nos olhos dele e gritou em plenos pulmões: "Minha mãe vai ter esses 50 centavos." O tio parou, olhou para ela por um minuto, pôs a mão no bolso, pegou $0,5 e deu a ela. A criança pegou o dinheiro e recuou lentamente em direção à porta, sem desviar os olhos do homem que havia acabado de vencer. Assim que ela saiu, o tio sentou-se sobre uma caixa e olhou pela janela para o espaço por mais de 10 minutos. Estava pensando, admirado na chicotada que havia acabado de levar. Darby também estava pensando. Aquela era a primeira vez em sua vida que ele tinha visto uma criança dominar deliberadamente um adulto. Como ela fez aquilo? O que aconteceu para fazer seu tio perder a ferocidade e ficar manso como um cordeiro? Que estranho poder a criança usou que fez dela senhora da situação? Essas perguntas passaram pela cabeça de Darby, mas ele só encontrou a resposta anos mais tarde, quando me contou a história. Estranhamente, a história dessa experiência comum me foi contada no velho moinho, no mesmo lugar onde o tio levou o golpe. Estávamos ali no velho moinho mofado. Darby repetiu a história, que concluiu com uma pergunta: "O que acha disso? Que estranho poder aquela criança usou que dominou completamente o meu tio?" A resposta é plena e completa: a lei da atração. Pensamentos são coisas. Esse vídeo tem informações suficientes, contém detalhes e instruções suficientes para você entender e aplicar a mesma força que a criança encontrou acidentalmente. Mantenha a mente alerta e você vai saber exatamente que estranho poder ajudou aquela criança. Você pode vislumbrar o poder neste vídeo, ou ele pode aparecer na sua cabeça em algum momento inesperado. Se você ficar alerta para a possibilidade, vai encontrar em algum lugar a ideia que vai acelerar seus poderes receptivos e colocar ao seu dispor esse mesmo poder irresistível. Ele pode chegar na forma de uma ideia única, ou pode vir como um plano completo, ou um objetivo. Pode até fazer você voltar às suas experiências passadas de fracasso ou de derrota, e assim pode trazer à superfície alguma lição com a qual você pode recuperar tudo o que perdeu na derrota. Depois que expliquei a Darby o poder usado involuntariamente pela criança, ele refez mentalmente seus 30 anos de vendedor de seguros de vida. Quando reviu sua trajetória, ficou claro para ele que o sucesso era devido, em grande parte, à lição que havia aprendido com a criança. Darby assinalou: "Toda vez que um cliente potencial tentava me dispensar sem comprar a apólice, eu via aquela criança parada no velho moinho, os olhos brilhando desafiadores, e dizia a mim mesmo: tenho que fazer essa venda." A maior parte de todas as vendas que fiz ocorreu depois que as pessoas disseram não. Ele também lembrou que seu engano de ter parado a apenas 1 metro do ouro, mas disse: "Aquela experiência foi uma bênção disfarçada. Ela me ensinou a seguir em frente, por mais difícil que seja." E essa era uma lição que eu precisava aprender antes de ter sucesso em alguma coisa. As experiências de Darby foram comuns e simples, mas continham a resposta para o seu destino na vida. Na verdade, para ele, as experiências foram tão importantes quanto a própria vida. Ele foi capaz de lucrar a partir dessas duas importantes experiências, porque as analisou e encontrou a lição que ensinavam. Mas e se você não vir os eventos da sua vida como experiências de tão profunda importância? E quanto ao jovem que ainda não tem nem pequenos fracassos para analisar, onde e como ele vai aprender a arte de transformar derrotas em degraus para a oportunidade? A resposta específica que você está procurando já pode estar na sua cabeça. Uma ideia sólida é tudo que você precisa para alcançar o sucesso. Obtenha consciência do sucesso. Você precisa saber, quando a riqueza começar a chegar, vai chegar tão depressa e com tamanha abundância que você vai se perguntar onde ela esteve escondida durante todos aqueles anos magros. Essa é uma declaração surpreendente, especialmente quando você leva em consideração a crença popular de que a riqueza só chega para quem trabalha duro e por muito tempo. Quando você começar a pensar em enriquecer, vai observar que a riqueza começa com um estado mental, como definição de objetivo, com pouco ou nenhum trabalho duro. O que você precisa saber agora
É como obter esse estado mental que vai atrair riqueza. Uma das principais fraquezas da pessoa comum é ter muita familiaridade com a palavra impossível. Sabemos todas as regras que não vão funcionar, conhecemos todas as coisas que não podem ser feitas. Este vídeo foi feito para aqueles que procuram as regras que tornaram outros bem-sucedidos e estão dispostos a apostar tudo nessas regras. O sucesso chega para aqueles que se tornam conscientes do sucesso. O fracasso acontece para aqueles que se permitem tornar conscientes do fracasso. O propósito deste vídeo é ajudar você a aprender a arte de mudar a sua mentalidade de consciente do fracasso para consciente do sucesso. Outra fraqueza é o hábito de mensurar tudo e todos por suas próprias impressões e crenças. Algumas pessoas têm dificuldade para acreditar que é possível pensar em enriquecer porque seus hábitos de pensamento incluem pobreza, miséria, fracasso, derrota. Esse tipo de pensamento me faz lembrar a história do homem que chegou da China para os Estados Unidos. Um dia, o presidente Harper encontrou esse rapaz no campus e parou para conversar com ele alguns minutos. Ele perguntou que característica do povo norte-americano o rapaz considerava mais notável. Ora, respondeu o estudante, o formato incomum dos olhos. Tudo é uma questão de perspectiva e hábito. O mesmo é válido para a sua crença no que uma pessoa pode realizar. Se você desenvolver o hábito de ver a vida apenas de sua perspectiva, pode cometer o engano de acreditar que suas limitações são de fato a medida correta das limitações. O entre aspas impossível motor Ford V8. Quando Henry Ford decidiu produzir seu famoso motor V8, optou por construir um motor com os 8 cilindros montados em um único bloco. Ford instruiu seus engenheiros a projetar o motor. O projeto foi feito, mas todos os engenheiros concordaram que era simplesmente impossível montar um bloco de motor de 8 cilindros em uma única peça. Ford disse: produzam a si mesmo. Mas eles responderam: é impossível, façam. Ford ordenou, e continuem trabalhando até conseguirem, não interessa o tempo necessário. Os engenheiros se dedicaram ao trabalho. 6 meses se passaram, nada aconteceu. Mais 6 meses se passaram e ainda nada. Os engenheiros tentaram todos os planos concebíveis para cumprir a ordem, mas o projeto parecia estar fora de questão, impossível. No fim do ano, Ford voltou a conversar com seus engenheiros, e de novo, eles disseram que não havia encontrado um jeito de cumprir suas ordens. Continuem, disse Ford. Eu quero e vou ter. E continuaram. E então, como que por um passe de mágica, o segredo foi descoberto. A determinação de Ford havia vencido mais uma vez. Henry Ford foi um sucesso porque entendia e aplicava os princípios do sucesso. Um desses princípios é o desejo, saber claramente o que você quer. Lembre-se da história de Ford. Selecione as linhas nas quais o segredo de sua estupenda realização são descritos. Se fizer isso, se conseguir identificar os princípios específicos que fizeram de Ford alguém rico, vai poder igualar as suas realizações em quase qualquer vocação que você possua. Ok, descubra agora por que você é o senhor do seu destino. Quando o famoso poeta inglês William Henley escreveu os versos proféticos: sou o senhor do meu destino, sou o capitão da minha alma. Ele devia ter nos informado de que o motivo pelo qual somos senhores do nosso destino e capitães da nossa alma é termos o poder de controlar nossos pensamentos. Ele devia ter nos contado que é porque de algum jeito nosso cérebro fica magnetizado pelos pensamentos dominantes que guardamos na mente, e é como se a mente magnetizada atraísse para nós as forças, as pessoas, as circunstâncias de vida que estão em sincronia com os nossos pensamentos dominantes. Ele devia ter nos contado que antes de podermos acumular riqueza em grande abundância, temos que magnetizar a mente com um intenso desejo por riqueza. Temos que nos tornar conscientes do dinheiro, até o desejo por dinheiro nos levar a criar planos definidos para adquiri-lo. Mas sendo um poeta, Henley contentou-se em estabelecer uma grande verdade de forma poética, deixando para os que o seguiam a interpretação do significado filosófico de seus versos. Pouco a pouco a verdade se revelou, até eu saber com certeza que os princípios descritos nesse vídeo contêm o segredo do domínio sobre nosso destino econômico. Finalizamos por aqui, espero que tenha gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar seu comentário com críticas construtivas ou com indicações de temas.